A Europa teve um apagão muito mais sério e agora à tarde o Ministério do Interior da Espanha declarou estado de emergência depois que esse blackout atingiu a maior parte da Península Ibérica, entre outras regiões europeias. O Ministério acrescentou que o estado de emergência será aplicado nas regiões que o solicitarem e até o momento Madrid, Andaluzia e Extremadura solicitaram que o governo central assumisse a ordem pública e outras funções. Nós temos com o nosso correspondente direto de Bruxelas, aliás, a Bélgica também foi um dos países afetados, mais informações sobre o apagão de hoje com Arthur Capuani. Arthur. Oi, Megalha, é sempre uma honra estar aqui participando do Flow News para trazer as notícias desse dia que foi muito agitado por conta desse apagão extenso hoje aqui na Europa e que começou pouco antes do meio-dia no horário local, 7 da manhã do Brasil. As consequências, a gente viu, foram profundas, atingindo capitais como Lisboa, Madrid e outras grandes cidades como Barcelona e Porto. Por causa desse corte no fornecimento de energia, vários hospitais tiveram que interromper o serviço usando geradores para atender só os pacientes em estado crítico. Os aeroportos também foram afetados, com muitos voos cancelados, assim como os serviços de metrô, de trens. A gente viu cenas de pessoas tendo que deixar os vagões quando os trens estavam ainda no meio do caminho, tendo que descer nos trilhos. E como o metrô e os trens, então, estavam paralisados, as linhas de ônibus, adivinha, claro, ficaram sobrecarregadas. Isso, além de outras implicações, como um caos no trânsito das grandes cidades, já que os semáforos pararam de funcionar. Parte do comércio varejista também teve que fechar, e os poucos mercados que estavam abertos ficaram lotados, com filas gigantes. Isso porque parte da população saiu em busca de alimentos, suprimentos de emergência. Muitas filas também nos postos de gasolina. Em Portugal, também foi levantado um risco no corte de fornecimento de água. Isso segundo a própria companhia responsável pelo abastecimento. E olha, as autoridades estão orientando a população para que, se possível, fique em casa, para que os serviços de emergência possam, então, circular. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também pediu para que os cidadãos usem os telefones só para chamadas breves e que sejam realmente necessárias. Ele também afirmou que vai aumentar a presença de policiamento nas ruas da Espanha. Daqui de Bruxelas, a Comissão Europeia informou que está em contato com as autoridades espanholas e portuguesas para entender a causa do apagão de hoje. E disse que as autoridades estão buscando informações para ajudar a restaurar o sistema elétrico. Algumas regiões já tiveram fornecimento de energia restabelecido e a expectativa é que essa retomada continue de uma forma gradual. As investigações sobre a origem do apagão ainda devem perdurar, mas, inicialmente, o que diz a operadora da rede elétrica de Portugal é que esse corte de energia foi resultado de uma falha na rede espanhola e relacionada a um fenômeno atmosférico raro. Segundo a empresa, esse fenômeno é conhecido como vibração atmosférica induzida, nome difícil, e é causado pelas variações extremas de temperatura que acontecem no interior da Espanha. Esse cenário, então, teria ocasionado oscilações nas linhas de alta tensão, provocando falhas, impactando toda a rede europeia que está interligada. Bom, a gente segue por aqui acompanhando a situação e, mais uma vez, eu agradeço ao convite para participar aqui do Flow News. Um grande abraço. A gente que agradece pelas informações, Arthur, e a gente está mantendo contato também com o Augusto, que é espectador lá de Portugal, e diz ele que a luz agora está começando a voltar, mas que já não há mais produtos das prateleiras dos supermercados, que as pessoas estão brigando por power banks, por tomadas, enfim, tudo que é equipamento. E tem um semáforo aqui, não sei se o senhor já viu, que fica na Juscelino Kubitschek ali na Faria Lima, que quando ele para de funcionar, forma-se um nó ali, você cria um desenho ali parecido com uma suástica, né? Dá até um negócio do alto, dá um certo mal-estar, que parece aqueles desafios de joguinhos de qual carro você tiraria para desatar esse... Né? Eu imagino uma cidade inteira sem semáforos, né? Uma cidade, enfim, em que não há nenhum tipo de controle sobre quem pode andar, sobre quem tem que parar. Um caos absoluto, né? E há relatos também
pela manhã de cidades em que nem houve apagão, Amsterdã, por exemplo, em que as pessoas começaram a correr para os supermercados e comprar suprimentos, papel higiênico. Aconteceu algo parecido na Covid, né, em que as pessoas estocavam papel higiênico nas dispensas em casa. É o efeito pânico, né, professor? O efeito pânico e, na realidade, em economia, que os economistas, engraçado, quando a gente começa a olhar a economia com um olhar um pouco mais crítico e do lado de fora, os economistas chamam certos eventos de externalidades, né? Externalidades como se os eventos naturais não fossem uma coisa intrínseca à produção capitalista da economia. É como se a gente gerasse bens econômicos sem utilizar a natureza, os recursos naturais. E, então, aqueles que são contra, né, e acreditam em teorias que diz que a gente não tem o aquecimento global, a gente não tem variações atmosféricas extras, está aí uma prova. Como é que chama o negócio? Lá, tempestade... vibração atmosférica induzida. Induzida por quem? Na verdade é induzida pelo ser humano, porque essas variações extremas de temperatura que causaram esse fenômeno raro. Mas não vai ser tão raro assim, dado o que os especialistas estão mostrando na alteração da temperatura, né, do nosso planeta. Então, para aqueles que não acreditam que essas coisas acreditam, a natureza cada vez mais está nos provando que, independente se a gente acredita ou não, a natureza está aí e vai atropelar o ser humano se for preciso. A gente cresceu aprendendo que as ameaças contra nós eram furacão, tufão, tempestades, raios, né? Aí aprendemos a conviver com os tsunamis. O tsunami também foi em 2000, ano 2000, né, que a gente começou a... Sim. 2002, me parece, que a gente começou a morrer de medo de tsunami com o que aconteceu lá na Ásia. Agora, tempestade induzida, quer dizer, a gente está criando ameaças das quais a gente não tinha nem ouvido falar ainda para nós mesmos. São reações da natureza às nossas intervenções humanas sobre ela. Eu costumo brincar, eu falo com meus filhos, falo assim, ó, independente se você acredita ou não, a natureza vai se acomodar. Quem estiver no caminho da acomodação dela vai ficar, né?